Ivan, eu acho que eu vou começar perguntando para você. Acho que você podia comentar um pouquinho para o pessoal aí o porquê que a gente escolheu esse tema dessa live, esse tema do laudo, como é que foi até a gente chegar até aqui? Bom, o laudo, como a gente já comentou, ele é super importante. E todo mundo, acho que já teve a experiência de receber algum laudo, né, de uma forma que não estava tão completa ou que utilizava termos que não são os mais frequentes ou com uma captura de imagens, um registro fotográfico não tão bom, né? Esquecendo algumas coisas importantes que deveriam constar no laudo. E quando a gente foi estudar um pouco sobre isso, a gente também percebeu que tem pouquíssima literatura explicando para os endoscopistas e colocando o que realmente precisa ter no laudo. E por ser uma ferramenta tão importante, na verdade, uma das mais importantes do nosso trabalho, nós levantamos a possibilidade de poder discutir um pouco mais e tentar compartilhar o que existe já na literatura e o que a gente acha que pode ser bacana também de ter dentro do laudo, né? Acho que o artigo mais interessante que a gente viu foi o artigo do Lars, né, Bruno, que dá um guia, né, faz um caminho para comenta várias coisas que devem ter e dá uma estruturada no que a gente deve colocar dentro do laudo. Acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho esse artigo, né? Exato. Inclusive, eu vou agradecer aqui ao Dr. Joel, que também faz parte aqui do site, que foi quem caminhou esse artigo para a gente. A gente procurou muito a SGE, ESGE, WO e não tinha nada. O que tinha era um da ASGE sobre colono, né? Mas a nossa ideia aqui não é discutir colono hoje, é discutir só endoscopia digestiva alta. Então, esse foi um artigo que ajudou a gente aí, então. Rapidinho aqui, antes tem uma mensagem aqui do Dr. Felipe Salles, que falou aqui que a gente passou de 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube. Opa, Isso, muito legal. obrigado, Obrigado, pessoal. pessoal. Obrigada, gente. A gente estava buscando esse número aí faz tempo, né, Dani? Verdade. Aqui, ó. Vamos lá, então. Então, a primeira coisa aqui né, a gente até colocou essa vinheta aqui de provocação, né? Um laudo normal, que se escreve esôfago normal, estômago normal, duodeno normal, conclusão normal, será que tá bom, né? Então, a gente foi procurar o que é qualidade dentro de um laudo. E só para citar aqui rapidamente, esse daqui é um estudo que mostraram lá, o pessoal do Memorial de Nova York, né? Um dos maiores, se não o maior centro oncológico do mundo, e eles buscaram lá os laudos, os reportes dele, quantos tinham a qualidade aceitável, com os parâmetros que eles descreviam lá. E, para surpresa de todo mundo, um terço só dos laudos tinha os parâmetros de qualidade aceitáveis, segundo ele. Então, pense vocês, se lá está aquém do ideal, né? Então, imagina no resto do mundo, assim, o que a gente buscaria de qualidade num laudo, né? Então, isso levou a gente a se preocupar, então, o que será que teria que ter no laudo? E aqui eu queria mostrar para vocês esse artigo, então, tá? Esse artigo foi um grupo aqui de estudos, né? Com vários assumidades aí no mundo, né? Dr. Alan Barkan, Lars Abaken, Jeremy Wayne, etc., que se reuniram para chegar num consenso do que seria um laudo endoscópico como um modelo de guia que a gente possa utilizar, né? Então, algumas coisas aqui que eu deixei ressaltado para ler junto com vocês aqui, né? Então, essa primeira frase aqui em amarelo, né, que fala assim, que o reporte endoscópio, né, o laudo endoscópio, o output, o resultado final dele, né, tem que mostrar ali o que aconteceu durante aquele exame para quem não estava lá. Então, o médico que pediu o exame
ele tem que receber o laudo e ele tem que conseguir entender exatamente como é que foi o procedimento, né? Foi tranquilo, não sei o quê, agitou, conseguiu fazer biópsia, aqui, etc. Então, esse eu acho que é a mensagem final do laudo aqui, né? E outra coisa importante para falar aqui, que é uma coisa, o output format, né? Quer dizer, o relatório final, aquilo lá que se entrega para o paciente, não necessariamente tem que espelhar todas as informações que você buscou ali no momento do exame. Então, a gente sabe que tem muita coisa ali que é por burocracia, é por compliance, é por causa do convênio, é por causa da regra do hospital, é por causa da Joint Commission, da ONA, das acreditações. Aquilo lá tem que estar dentro do prontuário do paciente, inclusive o termo de consentimento, etc. Mas não tudo, não necessariamente tudo isso tem que estar lá no relatório final do paciente. O que a gente quer falar aqui hoje, pessoal, é sobre o relatório final que a gente entrega para o paciente, tá? E aí, então, ele fala assim, ó, então, a seguir, a gente vai apresentar o que é um template genérico, assim, que pode ser usado para todas as modalidades de endoscopia, tá? E aqui a gente vai começar uma discussãozinha, então. Queria mostrar para vocês esse artigo, então, tá? Esse artigo foi um grupo aqui de estudos, né? Então, ele divide aqui, né, os itens formais e administrativos, né? Então, aonde foi realizado esse exame, a identificação do paciente, né? Então, o nome dele, o número lá do prontuário dele, data de nascimento, a data do exame, horário e local do exame, né? Que exame que foi feito endoscopia, foi feito coluna, etc. Aqui, se é eletivo ou de urgência, aí acho que é mais no contexto do hospital, né? Se estava internado ou não. Quem foi o endoscopista que fez? Lá fora eles colocam muito esse negócio da enfermeira que estava lá assistindo, muitas vezes ela ajuda na sedação, não é a nossa realidade aqui, mas eu estou mostrando tudo, né? E quem foi o médico que pediu o exame, tá? Quem é o médico que pediu o exame. Então, não sei se vocês queriam fazer algum comentário, vocês concordam com tudo isso daqui, pessoal? Algum comentário? Acho que enriquece bastante, Bruno. Eu, assim, confesso que na minha prática eu acabo não colocando todos esses detalhes. Acho que cabe muito o debate. Assim, eu acho bem interessante ter trazido isso aqui, que eu acho que são dados que podem ser diferenciais para algum paciente, né? Especialmente o contexto onde foi realizado, né? A situação. Isso explica muita coisa, né? Por detrás de um exame também. Acho bem bacana levantar esse ponto. Pegando um gancho no que o Matheus falou, vou até usar uma frase do Bruno. Quando a gente estava fazendo a pesquisa para essa live, ele falou, gente, a gente vai começar a fazer laudo diferente a partir de amanhã, porque realmente existem muitos itens e muitos detalhes que enriquecem muito o nosso laudo, aumentam muito a segurança da informação que é colocada ali. Então, concordo demais com o Matheus. Acho que especialmente esse aqui é aquele cabeçalho do laudo, especialmente aqui, acho que daqui para frente é o patient information, e uma outra coisa aqui que eu acho que talvez a gente realmente aqui, né? Então, no patient information ele coloca aqui, ó, as indicações, a indicação para endoscopia, né? Eu vou falar da minha prática, às vezes eu coloco, às vezes não, tem lugar que já vem no modelo, assim, que eu trabalho já indicação, outros não. Uma breve história, incluindo o histórico familiar, aí já um pouquinho mais. O risk assessment, né? Então, o score de ASA, comorbidade de coagulação, tal. Na minha rotina, isso daí tá, assim, como aquela coisa interna, né? Dentro do prontuário eletrônico, tal, mas não no relatório final. Mesma coisa que o consentimento informado. E aqui em cima... Aqui, ó. Aqui em cima também outras informações técnicas, como a sedação que foi utilizada, as drogas que foram utilizadas, o equipamento, né, o endoscópio que foi utilizado, a qualidade da visualização, né, e da limpeza, aí cabe no cólon e cabe também no estômago, né?
o quanto que foi examinado, quer dizer, chegou no sexo, chegou no ilho, chegou no estômago, chegou no duodeno, não conseguiu transpor, etc. Algum problema técnico, né? E isso pode impactar na qualidade do exame. Eu deixei grifado até, que eu achei interessante, o conforto do paciente e como ele aceitou, como foi a qualidade da sedação, né? Então, né, quer dizer, aquele paciente está mais agitado, que não está respirando bem, que tem apneia, a gente faz um exame mais rápido, né, mais sumário, assim, né? Ou focado no objetivo, né? E tem paciente que está naquele sono de cruzeiro, que está tranquilo, você faz o exame com muita tranquilidade, né? Então, isso aqui, acho que também vocês podem comentar, especialmente o Matheus, que teve... O Matheus, assim, para quem não sabe, o doutor Matheus, ele ficou 1 ano na Cleveland Clinic, né, e viu como é que é a realidade de fazer laudo no estilo americano, né? Ele pode comentar um pouquinho dessa parte para a gente também. Foi bem bacana, Bruno, quando a gente começou a revisar isso aí, deu até algum saudosismo dessa época, e que, assim, que aparentemente até parece ser bem demorado, mas que é possível até aqui localmente, se a gente conseguir trabalhar com as ferramentas que a gente tem, de integrar, né, o prontuário, informação do paciente para o nosso laudo. E aí, realmente, são todos esses aspectos que necessariamente no laudo eles tocam. Então, eles vão passando de campo por campo, exatamente esse, Bruno, que você está contando. A ponto até de colocar realmente uma história clínica resumida, da forma como você está apresentando aí. E é uma coisa que, assim, que sempre é difícil para começar, mas depois que você está inserido nessa cultura, se torna natural, né? Eu digo para as pessoas lá, e que realmente é muito enriquecedor, né? O laudo tem mais de uma página, então, né, Matheus? Sim, tem mais de uma página, de fato. Acho que uma coisa importante para a gente comentar é que mesmo que não seja possível colocar todas essas coisas no laudo, são pontos muito importantes do endoscopista estar atento na hora do exame, né? Por exemplo, a indicação e uma breve história do paciente é muito importante ele saber para poder fazer um exame mais direcionado e tentar responder o que o médico assistente está querendo saber, né? E colocar pelo menos a indicação no exame. É importante que qualquer um que for olhar o laudo, né, sabendo por que ele foi solicitado, vai conseguir também olhar detalhes específicos lá dentro. Por exemplo, é um esofagite, ele vai ver se tem hérnia, se tem, né, esofagite erosiva, refluxo, quer dizer. Né, aquele paciente que é uma pesquisa de varizes, é importante o endoscopista colocar lá se viu ou não viu varizes. É uma pesquisa de suspeita de doença celíaca. É importante o endoscopista colocar e descrever lá certinho trofismo da mucosa duodenal. Então, a indicação vai influenciar no nosso laudo. E a gente conhecer o paciente um pouco melhor também vai influenciar no modo que a gente vai fazer o exame. Então, mesmo não constando tudo isso no laudo, é muito importante a gente prestar atenção nesses pontos, né? Isso. Então, tem até deixa um comentário. Qualquer coisa, Felipe Salles está nos ouvindo também, ele pode me corrigir, mas façam algum comentário no nosso canal do YouTube, né? Porque para sortear o curso, né, a gente vai ter que o programinha aqui ele vai pegar as pessoas que fizeram algum comentário. Então, o Dr. Felipe vai escrever alguma pergunta. Eu vou fazer alguma pergunta agora em breve no chat, e aí quem responder ali a pergunta vai estar podendo participar desse sorteio. Só um pouquinho. Então é isso. Justamente, tem até uma pergunta aqui do Dr. Lécio Moreira, né, que pergunta: deveria inserir nesse cabeçalho então a indicação do exame, né, tipo DRG, úlcera, neoplasia, etc. Então, na nossa opinião, Lécio, sim. A gente deveria, pelo menos sumariamente, colocar o motivo do exame, né, e o contexto que está sendo feito o exame. Muda muito para quem vai pegar o laudo depois, né? Então, assim, quem trabalha no hospital fala, pô, o exame foi feito na UTI, né, por suspeita de sangramento, né? Então, é óbvio, nesse momento a gente não vai ficar lá, tá preocupando tanto com metaplasia intestinal, etc., ou fazendo biópsia de coisa menos importante no contexto hemorrágico, entendeu? Então, é importante colocar, acho que sim. Tá, muito bem, continuando aqui então, daí vem para os achados, né? E os achados é o relatório em si,
né? E ele coloca aqui, as detailed in MST, tá? MST aqui não é o movimento sem terra, aqui não existe lei lá fora. Depois a Dani vai explicar para a gente o que é esse MST, né? Depois do findings, daí eles colocam a terapêutica ou procedimentos que foram realizados, né? Então, se houver, né, dilatação, etc., né, um capítulo à parte. Aí tem um outro capítulo à parte aqui, que é as biópsias, né, o sampling, né, e a Dani até depois compartilhou lá dos colegas lá fora, que eu vi que eles colocam sampling, foi feita a biópsia em tal lugar, eles colocam, eles não colocam na observação, eles dão um destaque um pouco maior, assim, para o sampling, né? E aí, finalmente, as imagens, né, que foram obtidas também, o doutor Ivan vai falar um pouquinho daí dessas imagens, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso daqui. Isso aqui foi o doutor Ivan que montou, né, Ivan? Você quer falar um pouquinho, então, do que a gente acha que é o padrão? Sim, é que às vezes você vai olhar tudo isso e você vai pensar, nossa, é impossível num laudo simplificado a gente conseguir colocar tanta informação. Então, nós conversamos, né, e avaliamos o que seriam as coisas imprescindíveis de constar num laudo endoscópico. E a gente montou esse laudo simplificado. Então, uma identificação com nome e data de nascimento, data e hora, número do prontuário. Hoje, com os prontuários eletrônicos, todos os pacientes acabam tendo um número ou um código. O médico solicitante, isso é uma cortesia, uma coisa interessante da gente colocar quem pediu, quem está cuidando desse paciente. Também, se tiver alguma intercorrência, você já sabe para quem ligar também. Uma linha com a indicação do exame, né? Claro que a história resumida é difícil colocar num laudo simplificado, mas uma linha de indicação é interessante. O tipo de sedação realizado, né? Paciente em leito de UTI, entubado, ou utilizada a sedação com propofol e fentanil, ou sedação realizada por anestesiologista, que vai ter uma ficha de anestesia, né? O laudo descritivo em si, a conclusão, procedimentos adicionais ou comentários, que é realizada biópsia por H. pylori, ou realizado um pólipo, uma polipectomia em PICI-1000, sugiro repetir esse exame em 6 meses. Então, cabe também uma linha aqui embaixo, o médico que realizou o exame e a assinatura e as imagens. Então, nessa folha aqui de papel, a gente conseguiu colocar tudo, incluindo as imagens, mostrando que é possível você ter bastante informação dentro de um laudo simplificado. Muito bem. Antes de passar para explicar o que é o MST, só respondendo algumas perguntas aqui, que está chegando bastante pergunta aqui no chat aqui. Então, o Ricardo Barrum perguntou aqui se estaria alguma intercorrência com a sedação e esse paciente é liberado para residência após o exame. Então, isso, assim, não, respondendo um pouco mais genérico do que isso, Ricardo, eu costumo colocar muito no laudo alguma nota depois do laudo. Então, a conclusão, observação lá com o H. pylori e tal, e uma nota no final. Então, dependendo do laudo, é muito importante esse contato do endoscopista, assim, com quem vai ler o exame, numa, tipo, impressão, pessoal. Tem a liberdade de escrever várias coisas. Olha, o exame foi sumário por causa disso, que o paciente desaturou durante o exame e tal, prontamente revertido. Às vezes coloco lá numa nota. Ou nota do tipo, olha, o aspecto, o conjunto dos achados sugere tal patologia, pode-se optar por... Então, ali eu tenho um pouquinho mais de liberdade para escrever e conversar com o colega, se é que não é um colega próximo que eu posso ligar, que aí seria o ideal, né? Boa noite a todos os endoscopistas, parabéns a todos, obrigado, pessoal. Tem como dar a referência do artigo. A nossa ideia inclusive a doutora Dani já fez 90% do post sobre esse assunto, a gente vai colocar no nosso site, vai deixar disponível bastante referência para quem quiser. Eu acho que esse é o início de uma discussão que a gente não discute muito e que espero que a gente possa conversar mais sobre esse assunto daqui para frente. Então, sim, vamos colocar. Dani, você quer compartilhar para mostrar o que é esse assunto? Compartilho aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Não sei se vocês conseguem ver essa tela. Sim. Só para mostrar. Assim, estou dentro do site da WEU. MST, como o Bruno falou, não é movimento sem terra.
é o Minimal Standard Terminology. Seria a terminologia mínima padrão para laudo de endoscopia. O MST engloba tudo: endoscopia alta, baixa, vias biliares, eco, enteroscopia. Na nossa live, a gente vai focar em endoscopia digestiva alta. Mas essa terminologia, que está na terceira versão, a gente vai falar um pouquinho do histórico mais adiante. O MST engloba tudo. Seria uma terminologia para formizar os laudos mundo afora. A intenção do grupo que começou a trabalhar no MST foi criar termos que pudessem ser compreendidos aqui no Brasil, na Europa, na África, Oceania, Ásia, enfim, termos e alguns descritores de lesões. Então, o MST organiza termos, tem um breve histórico, mostra a história disso tudo. Eles colocam bem um beabá na forma de várias tabelas. Por exemplo, anatomia luminal. Como você descreve o lúmen do esôfago, o lúmen do estômago, o lúmen do duodeno, descrição das paredes, por exemplo, corpo, pequena curvatura, corpo, parede anterior, para você justamente fazer a descrição dos seus achados. Então, é interessante falar que isso aqui é acesso livre, aberto para download e muito fácil de fazer o download. Vale a pena demais entrar em contato com essa terminologia, facilita demais a nossa vida e eles colocam a coisa, assim, sistematizam a forma de descrever as alterações. E acho que aqui vai sair uma atualização, o 4.0. Iria sair em 2020, a coisa foi adiada por causa da pandemia, deve sair aí nos próximos meses. Pelo menos é o que a newsletter diz, que o grupo já atualizou, simplificou um pouco mais, está um pouco mais abrangente no sentido de abrigar todos os procedimentos que a gente faz em endoscopia, classificações, e, enfim, todos nós lemos o MST para preparar essa live para vocês, mas o que talvez, de forma resumida, seja interessante a gente entra em contato com termos que a gente já conhece, mas que a gente consegue organizar isso na nossa cabeça sobre a anatomia do lúmen. Vou passar aqui. E é extenso. Sobre achados, como descrever achados, o que é importante descrever em achados, por exemplo, estenose, o aspecto da estenose, se é uma estenose, bastante interessante. Eles sistematizam de forma assim, bem mastigadinha tudo que a gente, enfim, pode encontrar aí durante os nossos exames. Desde alterações inflamatórias, alterações neoplásicas. Então, a gente tem um passo a passo aí que ajuda demais. Enfim, vou passar a bola para o Bruno e vou passar a bola para o Ivan e para o Matheus, mas são 45 páginas. O resumo é esse. São terminologias padrão e existe uma sistematização para a gente fazer as descrições. Boa parte das páginas é isso aqui, são tabelas. Então, a gente vai entrando em contato com terminologias que já são conhecidas, mas que muitas vezes a gente guarda lá no cérebro escondidinha e pode tirar de dentro das gavetas mais escondidas e colocar no nosso laudo novamente. Muito bom. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Ivan, agora acho que você pode falar um pouquinho sobre essa parte da captura de imagem, né? Que também faz parte do nosso relatório, né? Sim, inclusive agora, enquanto a Dani falava, eu estava dando uma olhada nas perguntas e tem gente perguntando sobre a captura de imagens, né? Como a gente deve fazer, quantas fotos a gente deve colocar. A captura digital facilitou muito a nossa vida, né? Mesmo que no nosso laudo não caibam todas as fotos que nós vamos tirar, é muito importante a gente fazer um registro de todo o estômago para que, se for necessário algum tipo de revisão desse laudo, você, através das fotos e vídeo também, quando possível, né? Quem consegue gravar todos os exames, você poder olhar especificamente por alguma coisa que possa ter gerado dúvida. Então, o que é o mínimo? Existe um guideline da SGE que fala que o mínimo são 8 imagens.
uma imagem como tem as 8 ali em cima. O esôfago médio, a transição esôfago-gástrica, uma retrovisão pegando bem o fundo e o cárdia, uma foto do corpo, lembrando de incluir a pequena curvatura, bem centralizado, o máximo que você conseguir da incisura, uma foto do antro com o piloro no meio, bem panorâmica, o bulbo, incluindo a parede posterior, que se a gente não tomar cuidado, ela acaba não aparecendo, e a segunda porção, quando possível, né, não são todos os casos que a gente consegue, também mostrando a papila. Essas seriam as 8 imagens mínimas. O MST ele é um pouquinho mais conciso na descrição, ele fala que é importante registrar os principais pontos de referência, documentar a extensão da avaliação que você fez e indicar a qualidade do preparo. Mas dá para fazer melhor, né? Hoje, com o laudo, muitos laudos não são mais impressos, os laudos são enviados de forma digital ou ficam disponíveis de forma digital, a gente pode ilustrar melhor os nossos laudos. Esse trabalho aqui do Emura é uma recomendação também apoiada pela World Endoscopy Organization, que eles recomendam 28 fotos, começando, inclusive, incluindo a laringe, a primeira foto na laringe, que é um local frequente de câncer, né, em pacientes que têm câncer de esôfago associado. Então, esse aqui seria o ideal, né? Acho que a gente poderia comentar um pouquinho aqui o que cada um faz, né, Bruno? Quantas imagens você coloca no seu laudo? Como que você, Matheus, Dani, né? Como que vocês trabalham? Então, mínimo 8, ideal 28, mas de uma forma que você possa sempre revisar o seu laudo. Matheus? Então, na minha realidade aqui que eu trabalho, o laudo tem ficado disponível de forma online mesmo, e é a forma que os pacientes têm acessado, na grande maioria das vezes. Tem a opção de receber esse laudo impresso, mas tem cada vez mais caminhado para ficar com esse laudo da forma digital. Então, eu faço por volta de 16 até 20, não tão precisamente aí 28, eu acho que eu sou super a favor, acho que é bem interessante, né, ter essas marcações anatômicas, né, enfim, não só porque faz documentar, mas também te faz olhar, né, são pontos que são interessantes, que merecem ser avaliados durante o exame. Então, você tem essa rotina, e muitas vezes a gente está fazendo exame, pô, você faz uma agenda com 6, com 8, né, é difícil manter a atenção, talvez, durante esse tempo todo. Então, se você tem na sua rotina, né, já fazer essa documentação com cuidado, seguramente você vai ter um nível de acurácia maior. Então, eu acho super válido e estimulo também, é uma coisa que eu tento me estimular. Uma coisa que eu sou mais detalhista também eu sempre checo minha foto antes de enviar para compor um laudo, né? Então, você vê que as 28 fotos, elas estão todas elas são fotos bonitas, né? Não tem nenhuma foto borrada ou tremida, né, ou sujo, né, sem, enfim, o órgão não está limpo, enfim. Eu acho que esse cuidado também traduz muito a qualidade do exame e de quem está fazendo, né. Eu acho que é um ponto de importância, assim, mais do que também um número de fotos, mas o cuidado que você dá na hora de enquadrar, na hora de examinar o órgão. Isso acho que é um detalhe importante. Não sei se vocês concordam também. Concordo especialmente com isso que você falou, que ajuda a gente na hora do exame, né? Quer dizer, você tirar aquelas fotos naqueles lugares ali, você se obriga a examinar tudo que você tem que examinar. Na minha rotina, eu utilizo, em média, de 12 a 16 fotos, né? Lógico que tem exame que tem que chamar mais atenção para alguma coisa, e daí eu ultrapasso isso daí, não costumo chegar a 28, mas 24, assim, costumo chegar assim. Dani, você também? Você caiu, deu uma quedinha aí no seu sinal, né? Quantas fotos você faz? Em média, assim, na endoscopia digestiva alta, eu faço em torno de umas 19, 20 fotos. A gente tem essa facilidade até pelos sistemas de captura. Dependendo da situação, quando tem uma alteração, a gente passa de 24, 26, às vezes até 30 fotos. Então, na prática, eu gosto de fazer muita imagem, gosto de documentar todos os pontos. Acho que esse conceito aí do MST, de documentar que você fez um exame completo, isso é muito importante.
também dá muita segurança para quem recebe o exame. O médico assistente olha e fala, poxa, foi feito com cuidado e tudo. Também gosto de fazer muita foto. Muito bom. Tem mais perguntas aqui. Vamos ler. A Gabriela perguntou, Gabi, tudo bem? Perguntou sobre motilidade, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O Rafael perguntou, com aquelas tabelas do MCT, o laudo não fica robotizado? Na verdade, ela só é um guia do que a gente pode inserir em cada situação. Então, quais são os termos que a gente vai usar para descrever gastrite, ou lumen, etc. Não é o laudo em si, né? E assim vai. Bom, vamos continuar aqui, que tem muita coisa para falar. O que seria, então, o laudo normal, pessoal? Então, eu vou resumir essa parte aqui, porque a gente discutiu bastante, vocês não têm ideia daqui. O que Matheus, Ivan, Dani e eu, a gente ficou brigando aqui para chegar num laudo normal e não chegamos num consenso. Então, a gente chegou, assim, no mínimo que é necessário, tá? Então, esôfago, né? Esôfago é importante falar sobre a anatomia do esôfago e sobre a mucosa do esôfago. Então, como assim na anatomia? Anatomia, descrever, então, se há ou não alteração anatômica, como cirurgia, estenose, tortuosidade e hérnia hiatal, por exemplo, né? E na mucosa, descrever se há ou não alteração da mucosa. O como você vai descrever isso daí é que cada um tem seu estilo, tem seu jeito de escrever, alguns gostam mais resumido, outros gostam mais extenso, né? Então, eu trouxe, depois vou mostrar dois exemplos aqui. O cuidado para não falar no peristaltismo, né, do esôfago. Então a endoscopia não serve para avaliar peristaltismo do esôfago, né? A gente está incorrendo num risco, isso daí é uma avaliação manométrica. Às vezes a gente vê muito laudo de hipotonia do cardio. Você pode falar que o hiato está alargado, que tem uma hernia tal, mas não falar sobre tônus do cardio, que é outra coisa que é da manometria. Inclusive, a gente até interrogou se a gente deveria falar do calibre do órgão, porque a endoscopia, a nossa impressão é que erra muito falar do calibre do órgão. Você pode achar que está normal, se você estiver usando um aparelho mais fino, você acha que está normal, né? Especialmente tem artigo que mostra isso, na esofagite eosinofílica, né? A gente não pega alterações menores do calibre, a gente acha que está normal, mas o ED mostra que tem um estreitamento, né? Então, se obviamente tiver reduzido ou obviamente tiver aumentado, não sei o que, ok, mas também não é nenhum crime e a gente pode discutir isso daí. Queria até saber o que vocês acham, podem escrever no chat aí. Então, aqui alguns exemplos, né? Anatomia do esôfago. Então, esôfago com trajeto sem alterações, ou uma outra maneira, esôfago com calibre, trajeto de extensibilidade preservados, ok. Aqui falando, ou se é bem sucinto, ausência de hernia hiatal, confesso que escrevo dos dois jeitos, dependendo da situação. Transição esofogástrica situada a 40 da arcada dentária superior, ao nível do pinçamento diafragmático, ou 1 centímetro acima, ou 3 centímetros acima do pinçamento hiatal, tal, são maneiras de escrever. E a mucosa, daí você escreve a mucosa preservada em toda a sua extensão, ou não, né? Tem alguma alteração, etc. Algum comentário aqui? Eu posso passar para o estômago aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se... Não tem. Aí no estômago, então, descrever se há ou não alteração anatômica, igual do esôfago, né? Então, como cirurgia, volvo gástrico, etc. Descrever as condições para o exame, né? Então, tinha lago milioso, tinha resíduo alimentar, né, etc. Como é que estava a condição para fazer o exame. E daí, descrever o aspecto da mucosa. E eu costumo dividir numa frase, falar do trofismo da mucosa, se estava atrófico ou com bom trofismo, e numa outra frase, descrever se tinha lesão ou não. Então, aqui um exemplo de um laudo normal, né? Não é o único exemplo certo, tá bom, pessoal? De novo, então, olha lá, estômago com forma preservada, ou seja, não tinha nenhuma cirurgia, e boa expansibilidade e insuflação. Lago mucoso claro, sem resíduos alimentares, legal, deu para examinar bem. Aí tem a retrovisão, 3 pontinhos. Por que 3 pontinhos? Porque
você falar que você fez a retrovisão, né? O que você encontrou na retrovisão? Encontrei o fundo icárdia sem alterações. Encontrei uma fundoplicatura. Encontrei uma lesão subepitelial no fundo. Tá? Então, começar com essa frase. Aí aqui a gente fala do trofismo, então, plegário mucosotrófico, plegário mucoso com bom trofismo. Na outra linha, a gente coloca aqui se tem alguma alteração de mucosa, e daí o piloro. Posso ir adiante, pessoal? Bruno, deixa eu só responder algumas perguntas aqui do chat, antes que fique muito longe para a gente voltar à discussão. Então, algumas pessoas estão comentando, perguntando qual o mínimo de imagens que a gente deve colocar num laudo. Então, baseado no que tem publicado, o mínimo seriam aquelas 8 imagens, né? Representadas naquele slide anterior. Mas, claro, que se tiverem outras alterações ou que você queira mostrar uma coisa mais detalhada, você pode incluir quantas imagens foram necessárias, dependendo do seu sistema de impressão, o seu sistema de captura. Mas, pela literatura publicada, menos de 8 você não vai estar representando toda a extensão avaliada durante a endoscopia digestiva alta. Tem uma pergunta aqui também sobre o calibre, né? E quando a Isabela Oliveira perguntou, quando existe uma dilatação evidente com retenção alimentar, você não pode descrever? Como é que é? Sobre o calibre do esôfago, né? Quando você vai... A gente comentou que o calibre é um pouco difícil da gente definir pela endoscopia. Às vezes ele pode estar um pouquinho aumentado ou um pouquinho reduzido e acaba passando despercebido. Mas quando você vê uma dilatação importante, inclusive com resíduos alimentares, a endoscopia pode relatar isso? Sim. Comentei. Se tiver... Então, o grande problema, até lembrei que teve uma pergunta aqui sobre a negativa dos laudos. O grande problema é ter um laudo muito extenso e com muita informação, tipo, negativa ou normal, é que você incorre... É mais fácil você cair numa própria armadilha, entendeu? Então, você está lá no seu laudo, lá, calibre normal, e às vezes você não percebe, mas é óbvio que se tiver alterado, você vai lá e coloca, né? Tá alterado. Então, tipo, eu não costumo colocar no meu laudo ausência de varizes, mas o cara chegou lá e tá pesquisando hipertensão portal, daí eu falo ausência de varizes. Quer dizer, eu sabia que ele tinha hipertensão portal, eu olhei atentamente e não vi, né? Então, aí sim eu coloco. Acho que é isso. Perfeito, é isso aí que eu faço também. Quando está evidente, você coloca, né? Uhum. E o comentário aí do achado negativo que o Bruno fez, muito importante, linkando com o motivo do exame. Isso Paciente aí. hepatopata crônico com hipertensão portal vem para investigar varizes, olhar varizes. E... Bom, aqui o Dodeno rapidinho também é a mesma coisa, né? Descrever, então, se não há lesões de mucosa ou deformidades, né? Então, aqui um exemplo, aqui, bulbo duodenal sem deformidades, mucosa aspecto normal, segunda porção com pregas tróficas, sem lesões, é um exemplo, não é o único jeito certo, né? Mas a gente está falando que não tem nenhuma deformidade e que a mucosa estava legal. E a papila? Precisa descrever a papila? Na endoscopia Você alta? descreve, eu sei, você descreve, o Ivan gosta de descrever a papila, não é assim, nem sempre a gente consegue uma imagem bonita, né, que nem essa que o Ivan trouxe aqui para a gente, que mostra a papila. Mesmo que ela esteja assim, Ivan, eu olho assim para ela, eu acho que ela está normal, mas não costumo colocar, mas só se ela estiver alterada. Não, eu coloco só alterada também. Se eu acho que ela está muito abaulada ou se tem alguma lesão, né, ou se tem um divertículo, mas eu não costumo colocar de rotina a papila normal, não. É bom fotografar para, né, Isso documentar sim, para você se ver, então, possível, né? sempre fotografar. Isso. E daí a conclusão também, todas as conclusões chegam ao mesmo lugar, levam a Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma. Endoscopia digestiva sem alterações, esôfago gastroscopia normal, tá? A conclusão do seu laudo, né? E aqui daí alguns exemplos, né, de laudos ao redor do mundo. Quer falar, Dani? E a Daniela? Daniela, tudo bem? Tá com a gente aí? Quer falar alguma coisa desses laudos aqui? Estou com vocês, viu, gente? Estou no telefone, estou aqui.
Bom, é, é interessante quando a gente for levar. Deu- O áudio da Dani tá ruim mesmo. Travou. Matheus, fala, comenta aí então. Vamos lá. Comentar até a Dani voltar. São de colegas, né, que, enfim, são endoscopistas em diferentes países aí no mundo, né, que contribuíram em prol dessa live, né, que a gente queria ouvir um pouco da experiência deles, né, nos serviços deles, como é que seria a descrição de um exame endoscópico normal, né? Então, primeiro aí do lado esquerdo é de um colega italiano, do Dario, lembra bastante, está em inglês, a gente foi feita a tradução, né, do italiano para o inglês, mas lembra bastante com a descrição do que a gente tem falado aí, né? No finalzinho, no rodapé, ele coloca uma coisa interessante que a gente não acabou não abordando muito, que é o processo de desinfecção, né? Então, quando foi, qual foi o número de série, qual foi o saneante utilizado, né? Muito provavelmente, às vezes, é particularidade do meio, do local, enfim, às vezes até algo que deve ter acontecido no serviço, né? Enfim, ou na cidade. A gente sabe que principalmente a SGE tem cada vez mais se preocupado, né? Com razão, obviamente, com a limpeza dos aparelhos, e tem muita coisa mudando até em perfil do adenoscópio, né? Para fazer CPRE. Enfim, algo interessante, foi uma particularidade do exame desse colega italiano que me chamou a atenção. Dani, você tá ouvindo a gente? Não sei se ela está ouvindo, mas enfim, do lado direito tinha mais um outro colega. O mais diferente, assim, Bruno, Ivan e Dani, do que eu percebi que foi bem detalhado, parece um texto mesmo bem corrido, parecendo um diário, né? Comecei o exame, conversei com o paciente, obtive o termo de consentimento, parecia realmente um texto corrido, assim, sabe? Mais do que dividido por tópicos. Foi o do colega da Rússia. Muito rico de informações, muitas daquelas informações que você levantou no começo, né, como embasamento científico daquele artigo que a gente achou que era o melhor, né? Então ele colocou realmente muita coisa nesse sentido e também muito detalhe até mesmo da normalidade, né? Então documentando que o trecho é normal, bem como também, né, as alterações inflamatórias. Então ficou um contexto bem detalhado, foi diferente do restante, né? Que desse colega da Índia do lado direito, do níquel, lembra mais o laudo que a gente está habituado a fazer aqui no Brasil. Eu gostei bastante desse daqui, viu? Ele coloca aqui, ó, se foi usado Propofol, qual foi a indicação, dispepsia, né? Divide aqui em esôfago, estômago, duodeno. Coloca aqui sample taking, né? Então ele fala biopsy taken for root, né? Que é urease, que deu negativo. Ele coloca a impressão dele, ele usou aqui gastropatia erosiva, depois eu vou mostrar que é o que o MST recomenda. E no final coloca aqui, ó, não teve nenhuma Que não intercorrência. teve intercorrências, bem interessante. Então, mas é interessante que tanto o exame do níquel quanto do Dario, eles se assemelham um pouco com alguns exemplos que a gente tem aqui no Brasil. Como o Matheus comentou, o da Rússia realmente é como se fosse um texto, né? Como se fosse uma narrativa, contando uma história de como foi o exame. Esse realmente é o mais diferente. Top. Tá bom. Aqui, mesma coisa, tá bom. Agora a gente vai passar para. Agora a gente vai começar a quebrar o pau, né? Tá muito light aqui. Como descrever as alterações? Muito bem. Então, aqui o primeiro caso, uma esofagite eosinofílica, né? Dani, quer comentar aí? Sim. Vamos. Tá ruim. Consegue me ouvir? Agora Esofagite sim. eosinofílica. Vamos lá. Eu fechei meu microfone. O que acontece? É, Nem sempre em esofagite
uma distensibilidade bem preservada, em estadios mais avançados da esofagite eosinofílica, a gente tem um processo de fibrose ali bem importante e o esôfago vai ficando estenótico. Tem as imagens aí do lado. Consegue ver nessas imagens. Consegue ver longitudinais e um exudato pontiforme. Os antes chamados white specks, hoje como ou só mesmo exudato na mucosa. Bom, vai começar o quebra-pau. Vamos lá. Como que a gente poderia descrever esse achado? Que a mucosa ela apresenta essas duas alterações evidentes, os exudatos, e uma outra situação do padrão vascular, como se fosse um apagamento vascular, né? É uma mucosa edemaciada, uma mucosa que está alterada. Ela não é exatamente aquela mucosa saudável, bonitinha do esôfago. Muitas vezes ela tem aquele aspecto mais opacificado, brancacento, que está descrito aí como espessado e esbranquiçado, e essas alterações todas em conjunto são alterações compatíveis com a esofagite eosinofílica. 6.3. Quando você muito sugestiva de uma condição como esofagite eosinofílica, você já crava um diagnóstico ou pega o mais leve? Colocam alterações sugestivas, compatíveis? Como é que vocês descrevem isso na conclusão? Aí, alguém quer responder? Eu achei ótimo o jeito que você colocou aqui, Dani, alterações endoscópicas compatíveis com esofagite eosinofílica. Às vezes eu interrogo, esofagite eosinofílica, interrogo e falo que fiz as biópsias, mas está ótimo esse jeito. Eu também só faço isso a é uma sugestão, forma mais suave de você, às vezes, ir colocando. Faz uma sugestão ou coloca que é uma alteração compatível. Eu gosto de usar esses termos, parece que suaviza um pouco o texto. Uma coisa que eu achei interessante você colocar aqui é que o calibre está aparentemente normal, né? Porque às vezes, como a endoscopia é difícil de avaliar, às vezes você acha que está normal, mas se fizer um EED vai estar um pouquinho mais estreitado. Então, quando a gente fala de calibre, usar essas palavrinhas chaves aí são bem interessantes. Sim, e se tratando de suspeita de esofagite eosinofílica, realmente aparentemente, porque, como foi comentado aqui, às vezes a gente acha que está normal, mas não está. O EAD... Tá bom. Então, nossa ideia, pessoal, é depois colocar essas alterações assim também no site, né, para deixar disponível lá umas sugestões assim de como descrever, tá? A gente vai colocar isso daí lá. Partindo então para uma esofagite erosiva, né? Então, assim, antes de falar da esofagite erosiva, acho que é importante entender que, assim, quando a gente vai descrever, não tem só um jeito certo de descrever, tem mais de um jeito certo, mas é importante a gente colocar de uma forma que a gente consiga aplicar as classificações depois. Então, mesmo que você não coloque, você pode aplicar as classificações. Então, aqui é um exemplo aqui que a Dani colocou. Em segmento distal, junto à linha Z, há uma erosão isolada com menos de 5 milímetros. Perfeito, deu para entender que tinha uma erosãozinha ali junto na tag, tá? Eu coloquei um outro jeito aqui, ó, mucosa encontra-se levemente opacificada, e onde está em vermelho, aqui, são os itens modificáveis do laudo. Então, levemente opacificada ou muito opacificada, na região distal, na região médio distal, com lesões menores ou maiores do que 5 milímetros e, finalmente, confluentes ou não. Então, mudando isso daqui, você consegue consegue descrever a esofagite erosiva do losangeles A ao D, né, utilizando esse modelinho aqui, certo? A avaliação da hérnia de hiato, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque a transição esôfago-gástrica é uma área dinâmica e que se movimenta bastante durante o exame. Então, é importante realizar essa avaliação da transição esôfago-gástrica na entrada, quando o estômago não está muito distendido ainda, depois, quando você já distendeu um pouquinho, né? Tomar cuidado quando o paciente faz algum reflexo de vômito, que pode
fazer uma migração meio exagerada ali da região quando você for avaliar. A definição de hérnia de hiato é quando a transição esofagogástrica está a mais de 2 centímetros acima do pinçamento diafragmático. Então, aí que a gente começa a chamar de hérnia. Menos do que isso, é a movimentação normal que a gente tem nessa região. Então, nós precisamos analisar duas coisas: essa distância, né, do pinçamento à transição esofagogástrica e, na retrovisão, o cárdia. E eu costumo descrever assim, dessa forma aqui: uma transição esofagogástrica situada a 39 centímetros da arcada dentária superior, isso é modificável, você vai medir, e 3 centímetros acima do pinçamento hiatal. E a retrovisão, você vai descrever o hiato, pode estar alargado, bastante alargado, pouco alargado, e a conclusão eu consigo utilizar hérnia de hiato por deslizamento, tipo 1, e aqui a classificação de tamanho, né, pequena, média, grande, volumosa, eu acho que eu não costumo utilizar, porque isso pode variar dependendo do tamanho do paciente. Uma hérnia de 4 centímetros pode ser muito grande para uma pessoa bem pequena, para uma criança, ou pode ser uma hérnia pequena para um adulto de 1,90 m. Então, eu costumo usar um critério bem objetivo, que é o tamanho. Hérnia de hiato por deslizamento com 3 centímetros. E aí, gente, como é que vocês fazem? Como é que vocês laudam? Perfeito aqui, Ivan. Eu, às vezes, sou mais sucinto só na hérnia hiatal, ou hérnia hiatal por deslizamento, né? Mas eu achei que só a conclusão... Muita gente bate o olho só na conclusão, né? Uhum. Então, você já colocou na Eu conclusão ali. Eu também costumo ficar só hérnia de hiato por deslizamento, isso na conclusão, né? Mas no corpo, a forma como o Ivan tá colocando. No corpo é igual, faço igual. Eu vou mostrar mais o seu slide, Ivan, e parar um pouquinho para responder pergunta, que tem muita pergunta aqui. Legal. Então, aqui um outro tipo de hérnia, né? Então, quando entra quando chega ali no esôfago distal, você olha o cárdia, desculpa, você olha a transição esofagogástrica e ela está ao nível do pinçamento. Você acha, não tem nada. Agora, depois que você entrou no estômago, distendeu e fez a retrovisão, você vai ver isso daqui, ó. Um cárdia um pouquinho alargado e o hiato esofágico bastante alargado, com a migração do fundo em posição paraesofágica. Então, isso daqui é uma hérnia por rolamento ou uma hérnia paraesofágica. Como é que a gente descreve esse tipo de hérnia? Então, eu coloquei aqui embaixo um exemplo: uma linha zeta ao nível ou linha Z, ou transição esofagogástrica, ao nível do pinçamento hiatal, situada a 40 centímetros da arcada dentária superior, que é o modificador do esôfago, e a retrovisão, nota-se hiato bastante alargado, associado à migração do fundo gástrico em posição paraesofágica. Isso é uma hérnia de hiato paraesofágica ou por rolamento, tipo 2. Vocês fazem alguma descrição diferente? Não. Só respondendo aqui no pessoal. Deixa eu passar algumas... Cara, tem bastante pergunta aqui, né? Então, vamos responder um pouquinho das perguntas. Vamos lá. Quanto aos medicamentos utilizados na sedação, sempre listar medicamentos e doses, ou sedação leve, consciente é suficiente? Matheus, quer comentar? Vocês mesmo, vocês dois que estão aí. Eu vou comentar também, só vou deixar o Matheus comentar primeiro. Então, acho que o ideal é realmente colocar a quantidade, né, ao máximo possível semelhante ao que um colega, obviamente o colega anestesista é um especialista com relação a isso, mas se a gente está fazendo a sedação, acho que tem que fazer parte do nosso relatório, as medicações que foram utilizadas, né, a dosagem, né, se foi utilizada alguma outra contra-medicação, né, enfim, ao final do exame, acho que isso tudo é importante, né, Milan? Você também pensa assim? Eu concordo com o Matheus. Se você fez a sedação, você tem que descrever no seu laudo as doses e medicações usadas. Agora, se você está com um anestesista, aí você pode colocar a sedação realizada por anestesiologista, porque daí, obrigatoriamente, ele vai fazer a ficha anestésica, né? Onde vai constar todas as informações relacionadas à sedação do exame.